São 18 horas do dia 19 de outubro de 2020 e estamos dando início a mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Agradecemos a participação de todos. Contamos hoje com a presença do médico Carlos Henrique Menck. Relatamos de forma sucinta o seu currículo. Ele é médico, mastologista, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, professor de ginecologia da Faculdade de Medicina da URGS, fundador e ex-chefe do Serviço de Mastologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É autor de vários artigos médicos publicados em revistas internacionais e de livros, dentre os quais destacamos Rotinas em Ginecologia e Obstetrícia. Também autor de aproximadamente 400 crônicas e uma coluna dominical no antigo Jornal Correio do Povo, intitulada Cinegética, sob o pseudônimo de João Grande, abordando caça, pesca e natureza. Recentemente está sendo distribuído nas livrarias um livro da sua autoria, denominado de Histórias do João Grande, em que há um capítulo, e hoje nós conversávamos com o Dr. Menck, que nos diz respeito à questão da fundação, com a qual nós temos um contato muito íntimo durante 37 anos, que é a Fundação de Proteção Ambiental, que tem o nome de Henrique Luiz Hesler. Dr. Menck vai discorrer hoje sobre o tema Cinema Western, de John Ford a Quentin Tarantino. Seja bem-vindo, Dr. Menck. Desde logo queremos agradecer-lhe pela gentileza de atender o convite da Amicus Encontros de Cultura e parabenizá-lo pela data de ontem, data do médico. E também gostaríamos de salientar, nós sabemos que é da sua especialidade, a campanha de conscientização denominada de Outubro Rosa, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo do útero. Por favor, o senhor está com a palavra. Boa noite. Agora já eu quero dizer que é uma honra muito grande estar na companhia de tão ilustres confrades e atendendo a esse convite do Paulo Regis para falar de um tema que me é muito caro, que é o cinema western. Mas antes eu queria agradecer as palavras elogiosas do Paulo Regis com relação à minha pessoa, ao meu currículo, e agradecer também a menção ao Dia do Médico. Para mim foi a maior honraria da vida ter sido médico e professor. Essas duas coisas, para mim, são indeléveis. E também o fato de ter feito menção ao Outubro Rosa, que é a grande divulgação de conscientização do câncer de mama, que ocorre sempre no mês de outubro. E este outubro, gente, tem uma característica muito particular, que é o Outubro Rosa da pandemia. Tem características próprias desse outubro, né? Muitas mulheres deixaram de fazer sua prevenção e agora nós, especialistas, estamos esperando uma explosão de casos de câncer de mama avançados que devem aparecer nos próximos meses nos ambulatórios e consultórios. Mas nós estamos aí sempre alertas e sempre batalhando pelas nossas mulheres, porque elas merecem. Bem, vamos ao nosso tema. Eu fiz essa apresentação porque eu devo dizer que eu não sou especialista, não sou um estudioso profundo, um crítico cinematográfico. Tudo se deve à minha paixão
pelo cinema. E, em particular, a esse gênero que eu praticamente, muitos de vocês, se criaram dentro dele. Quem tem mais de 50 anos foi influenciado de uma maneira ou de outra por esse tipo de cinematografia. E muitos sonhos, muitas aventuras ocorreram por causa dele no nosso imaginário. E é isso que eu vou tentar repassar para vocês. Não esperem aqui ver a apresentação muito aprofundada, não vou fazer de modo alguma crítica sociológica, política ou de politicamente correto com relação ao faroeste, nada disso. É apenas vou traduzir a minha paixão por essa arte. Então, vamos começar. O Paulo Regis vai comandar aqui a minha apresentação, a primeira tela. Eu pus como título de John Ford a Quentin Tarantino, porque são dois parâmetros do cinema faroeste. John Ford lá nos seus primórdios e hoje Quentin Tarantino, com todo o seu talento, aí continua impressionando as multidões. Conseguimos a imagem, querido Paulo? Bem, eu vou falar. No segundo elemento, de vários elementos que compõem o faroeste, vocês vão ter descrito, ilustrado já na segunda tela, que é o cavalo, a diligência, a amplidão do faroeste, dos cenários, né? O faroeste exige amplitude, ar livre. Por isso que a imensa maioria desses filmes não pode ser filmado em estúdio, como muitos filmes de outros gêneros o são. Faroeste, de maneira nenhuma, tem que ter horizontes. Outro componente do faroeste é o saloon, né? O bar. Ali ocorrem mil e uma situações, brigas, amores, enfim, tudo. No faroeste, o saloon é um dos personagens principais. O faroeste também tem uma delimitação geográfica e temporal. São todos os filmes produzidos a oeste do rio Mississippi, entre o rio Mississippi e o Pacífico, no período de 1850 a 1910. É por definição. Faroeste, gente, eu quero salientar, como muito bem disse o Clint Eastwood, você sabe, é um dos grandes desse gênero, ele diz que o faroeste é a única forma de arte genuinamente americana. Genuinamente americana. Todas as outras formas de arte são influenciadas em maior ou menor grau pelos europeus, os asiáticos, enfim. Então, nem o jazz tão badalado é genuinamente americano. Há quem diga que o jazz tem raízes no Beethoven, mas não vamos entrar nessa briga. Nos seus primórdios, ele começou com aqueles espetáculos, vocês já devem ter visto no fim do século XIX, do Buffalo Bill. Buffalo Bill, ele era um herói do Velho Oeste, que ao final da sua carreira ele fazia espetáculos circenses relacionados à vida na fronteira oeste. E aí ele percorria a costa leste dando esses shows. E ali o pessoal de Hollywood se abeberou para começar a filmar os primeiros western. E aí começou. E teve todo aquele período, em 1903, foi filmado o primeiro o western chamado Assalto ao Trem Pagador.
E dali se seguiram dezenas, centenas de faroestes durante todo o período do cinema mudo. Você sabe que o cinema sonoro começou em 1927, e até lá a música era feita com pianos, pequenas bandas, dentro do cinema, dos teatros. Mas o advento do cinema sonoro trouxe um notável incremento ao faroeste. Por quê? Porque aí trouxe para dentro das salas o tropel dos cavalos, o rumor dos ventos, o grito dos índios, o disparo das boiadas. Então, isso deu um colorido especial ao western com a introdução do som. E aí começou a aumentar a produção de filmes, até que, em 1939, surgiu a grande figura do faroeste, daí o nosso título, que se chama John Ford. Ele se apresentava, quando perguntavam para ele o que ele era, o que fazia, ele disse: eu sou John Ford, eu faço westerns. Assim que ele se apresentava. E realmente realizou dos melhores westerns de toda a história. O primeiro, a sua estreia, que é um clássico até hoje, é No Tempo das Diligências. E ele ambientou este western no Monument Valley, é o Vale Monumental, que é uma região de rochas avermelhadas, vocês devem ter visto seguramente, entre os estados do Arizona e Utah. Então, ali foi a grande locação dele, ele fez dezenas de filmes. E também esse ambiente serviu de cenário para muitos outros, centenas de filmes de outros diretores, comerciais, até o próprio Stanley Kubrick filmou alguma coisa no início do 2001, Odisseia no Espaço, filmou lá no Monument Valley, naquelas rochas. Bom, o John Ford deu a conhecer ao mundo o Monument Valley. Eu tive a oportunidade de fazer uma peregrinação místico-cinematográfica em 2014. Fui lá fazer uma visita a esse monumental cenário. E realmente é uma paisagem indescritível. Esse vale se localiza dentro da nação Navajo. É um território indígena. Eles têm autonomia. Esse parque tem 35 mil quilômetros quadrados e autonomia exclusiva dos nativos navajos. E dentro desse, que eles chamam Navajo Nation, tem um hotel, 4 estrelas, muito bom, o único, chamado The View, bem na encosta onde começa o vale. Arquitetura maravilhosa, integrada à paisagem, avermelhado o hotel, para não ferir o ambiente. Ali nós passamos 2, 3 dias e tiramos fotos muito boas que eu teria para mostrar. Então, esse cenário foi a primeira revelação do John Ford. A segunda revelação é humana. É o grande ator dos faroestes, dos bang-bangs do John Ford, o John Wayne, que todos vocês conhecem. É impossível. Foi um ator icônico. Ele tinha, né, um jeito de andar muito característico e foi imitado por muitos outros atores, palavreado, enfim, marcou época. Então, esses dois, o Monument Valley e o John Wayne, caracterizaram dali para frente os westerns do John Ford. Bom,
a partir dos anos 40, aí o western explodiu e atingiu a sua fase de ouro, que foi nos anos 40 e 50. Mais ou menos 400, 500 produções por ano de filmes do gênero. E aí surgiram títulos notáveis, como Os Brutos Também Amam, Shane, né? Vários outros, que eu até vou resumir depois. Nos anos 60, aconteceu uma revolução no western. Foi quando ele se internacionalizou e foi adotado principalmente pelos italianos, tendo surgido o spaghetti western, que também teve uma produção numerosa, mais de 600 filmes. Esse ciclo durou uns 10 anos. E eles faziam isso por entretenimento puro. Não foi só a Itália, a França, a Alemanha, a Rússia. A Rússia produziu alguns western, a Espanha, inclusive, mas foram os italianos que se destacaram mais. E eles, para cortar custo, gente, eles mudaram a locação do faroeste para uma região da Espanha, no sul da Espanha, junto ao Mediterrâneo, em Almeria, na região de Tabernas, que tem um relevo, a topografia é muito parecida com a do oeste americano. Então, ali eles faziam locações mais baratas, mão de obra também mais barata, e aí aquela produção em série de faroeste. No meio desses spaghetti westerns, surgiram verdadeiras obras-primas que revolucionaram o gênero, principalmente a música. E aí surge a figura venerável e veneranda do Ennio Morricone, que nos deixou faz pouco, que musicou mais de 600 filmes. Ele tinha uma produção musical incrível e de qualidade. E os italianos também introduziram outros elementos no faroeste, como o coro, coros, assobios, instrumentos diferentes, né? Atabaques e outras que não existiam no clássico faroeste americano. Então foi uma revolução. E também eles mudaram um pouco o enfoque das tramas, passaram a ser mais violentas, não tinha quase índio nas histórias do spaghetti western, porque nos primeiros clássicos americanos, a coisa sempre era a cavalaria americana contra os índios, bandido versus mocinho, aquela história. Não, a partir do spaghetti western, mudou a temática, mais violência, as mulheres começaram a ter papel maior. Então, isso deu uma conotação muito renovadora. E nessa época surgiu uma figura excepcional entre os diretores que se chama Sérgio Leone. Esse foi grande, gente. Esse foi gênio. Ele é autor daquela famosa trilogia dos dólares, né? Por um punhado de dólares de 1964, por uns dólares a mais, 65, e em 66 ele produziu o inesquecível Três Homens em Conflito. Este Três Homens em Conflito, que foi com Clint Eastwood, o Lee Van Cleef e o Eli Wallach, é considerado pelo nosso querido Quentin Tarantino o maior western de todos os tempos. O Sérgio Leone inovou também na filmagem, nos duelos,
o enquadramento da câmera, até então não existia aquele enquadramento só dos olhos. Ele conseguia captar e introduziu esse elemento na cinematografia. Então, realmente, ele revolucionou. E em 1969, ele lançou, que, a meu ver, é o maior de todos, o Era Uma Vez no Oeste. Isso passa toda hora aí na net, né? É um filme, é uma ópera, viu, Jair? É uma ópera em imagens, tanto do ponto de vista musical como imagético, né? E foi neste filme que o nosso grandioso Henry Fonda fez o seu único papel de vilão, o Henry Fonda. E aí conta-se, quando ele chegou a Roma para as filmagens lá na Cinecittà, o Sérgio Leone disse, olhou, mas esse teu azul, a cor azul do teu olho não combina com um vilão. Tu vais ter que colocar lentes de contato para disfarçar isso aí. E ele se recusou e deu no sucesso que deu. Vocês podem olhar as cenas iniciais do filme. Ele mata uma criança, não sei se alguém se lembra dessa cena. Ele mata uma criança e a câmera chega nos olhos azuis dele. É uma cena, sai de trás, vai para frente e foca só os olhos. Opa! Olha aí, ó, gente. Agora tem que correr, não posso. Pode ir passando. Essa é a cena que eu falei, é da Terra Nascem os Homens, William Wyler. Estão ouvindo a música? Não? Nem a música, nem a tela. Ah, mas eu estou vendo a tela aqui. A tela eu estou vendo, não estou escutando só. A tela está ótima. Essa é uma música belíssima do Jerome Morrow. Olha a amplidão do faroeste. A diligência, os cavalos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Esse é com o Carlton Heston e o Gregory Peck. Todos nesse filme já morreram. Todos. Adiante, Paulo. Pode cortar essa cena, vamos. A delimitação geográfica ali, o rio Mississippi, né, a oeste, e o período. Adiante. Isso aí nós já falamos o grande assalto ao trem de Edwin Porter. E uma curiosidade é que os primeiros faroestes daquela época, até 1930, eram inspirados nos romances de um autor alemão, o Karl May, que nunca esteve no oeste americano. Ele inventou dezenas de histórias de cowboys e índios, e aquelas lutas, aventuras, sem nunca ter estado lá. E os americanos foram nos livros dele e extraíram roteiros para os filmes. Próximo. Aqui nós já falamos. Grandes heróis dos filmes de baixo orçamento, os filmes B, baixo custo, curta duração, filmagem rápida e atores desconhecidos. Era para justamente, alguns de vocês vão se lembrar, eles faziam filmes menores para eles caberem nas matinés, com outro filme em programa duplo. Era essa, entreter a gurizada. Então, esse Tom Mix foi um herói famoso da época, o Randolph Scott fez dezenas de faroestes. Esse Randolph Scott, que eu acho que alguns se lembram dele, ele tem uma história curiosa. Ele ficou riquíssimo com esses faroestes, essa produção
em série de filmes B. E aí, quando ele já estava mais maduro, ele passou a morar em Hollywood e ele gostava muito de jogar golfe. Aí ele quis se associar ao principal clube de golfe de Beverly Hills. E aí ele foi recusado, a inscrição dele foi recusada sob a alegação de que eles não aceitavam no quadro social atores. Aí ele escreveu uma carta para a diretoria dizendo: os senhores estão enganados e a prova está aí nos mais de 30 filmes que eu já realizei. Eu sei manejar um revólver, sei cortejar a mocinha, a montar a cavalo, mas ator mesmo eu nunca fui. Dia seguinte ele foi aceito. Seguinte. Bom, aqui eu já falei, o advento do cinema sonoro, à frente. Aí o John Ford, esse é o homem. Eu faço western. Era a apresentação dele. O próximo. Aí está no tempo das diligências, o Monument Valley. Pode passar esse, Paulo. Nós já falamos a respeito, eu quero mostrar outra coisa. Tá aí. E essa foto foi tirada por mim. E olha o que o John Ford dizia desse lugar. O mais completo, bonito e tranquilo lugar da Terra. Realmente, a natureza emudece a pessoa. O silêncio é avassalador, vamos dizer. E ali no canto da tela vocês veem uma estradinha que percorre todo o parque que os turistas vão explorar. Lindíssimo. Próximo. Aqui, porque todo fotógrafo que se preze, eu não sou dos melhores, ele tem que aproveitar a primeira luz do dia, né? Nascente. Então, um dia eu me levantei cedo e fui lá no hotel tem um mirante ali para usufruir da luz da manhã. Pô, cheguei lá no mirante, tinha uns 30 japoneses ali, todos de máquina com tripé, e eu ali com aquela maquininha modesta, né? Mas consegui tirar minhas fotos. Seguinte. Essa estrada aqui é famosa também, é a US 163, é atrás do parque. Lá vocês veem as rochas. Do outro lado é que está o Monument Valley. E essa estrada vem de Utah e vai até o Arizona. E nessa estrada, vários filmes foram fotografados. Um deles é o Forrest Gump, aquela cena em que ele desiste de percorrer os Estados Unidos, foi aqui. Outro filme desse local é a Thelma e Louise, excelente filme de Ridley Scott. Seguinte. Eis o hotel que eu falava. The View. Vê como ele se integra na rocha, a arquitetura dele, a cor. O mirante que eu falava é aquela área arredondada ali. Como é território navajo, aqui tem regras estritas, por exemplo, bebida alcoólica de jeito nenhum aí. Eles é que mandam. Polícia, tudo é com eles. Adiante. Aqui é um dos pontos locais de atração, o Point John Ford. Aqui várias, nas placas fala das filmagens que foram feitas, e aquelas 3 rochas ali se chamam as 3 irmãs. Three Sisters. Próximo. E esse é a outra grande revelação do John Ford, John Wayne.
Seguinte, falei dos anos dourados, cinema coloridos e as telas maiores também trouxeram um grande vigor ao Bang Bang, né? Pelos horizontes abertos, né? Seguinte. Aí tinha os títulos que eu falei: Rio Vermelho, Matar ou Morrer, Os Brutos Também Amam, Rastros de Ódio, Johnny Guitar, esse é do Nicolas Rey. E aquele filme que eu mostrei no início é esse aqui, ó, Da Terra Nascem os Homens, William Wyler. Adiante. Do Roger Corman eu falei. Ó, ele disse que fez 100 filmes e nunca perdeu um centavo, porque esses filmes B, eles eram altamente rentáveis. Então, o Corman, o Randolph Scott, eles enriqueceram com esses filmes. Outra historinha interessante, gente, é a respeito desse Audie Murphy aí. O Audie Murphy, ele foi um soldado na Segunda Guerra, praticou façanha, foi multicondecorado durante a Segunda Guerra, acho que na Guerra do Pacífico. E quando ele voltou para os Estados Unidos, terminada a guerra, o pessoal de Hollywood resolveu utilizar, ele ficou muito famoso, utilizar essa fama para fazer filmes com a celebridade. Aí, lá depois de uns 2, 3 anos, aí foram entrevistá-lo e perguntá-lo: aí, Aldir, o que tu acha? Fizesse muito western? Eu fiz o mesmo western 30 vezes, eu só mudava o cavalo. E aqui tem nomes para quem foi guri naqueles tempos, ó: Durango Kid, Zorro, Don Chicote, Cisco Kid, Opalon, Cassidy. São nomes que evocam o imaginário da nossa infância. Seguinte, também houve uma safra de cowboys cantores, formou um subtipo do gênero, Roy Rogers, Gene Autry, e com o advento da TV houve uma migração de artistas e surgimento de séries. Aí começaram as séries Bonanza, Maverick, e o fechamento dos drive-in. Veja só que voltas que o mundo dá. Agora estamos abrindo drive-ins aqui em Porto Alegre, né, gente? Com a pandemia, e naquela época iniciou o fechamento deles. Próximo. Aqui eu falei da internacionalização do western. Adiante. Os atores, também citei, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Charles Bronson, Franco Nero, Giuliano Gemma, esse aqui da safra italiana. Próximo. Vamos ver o que tem aí, um videozinho. Essa aqui. Agora dá som aí, gente. Aparece a música. Não ouvem? Que pena. Não. Essa é a cena final do Três Homens em Conflito, que é num cemitério, um tipo de um anfiteatro, um cemitério dos confederados na Guerra da Secessão. E agora, em 2016, fez 50 anos do filme, dessa cena, e isso foi na Espanha, né? E o pessoal de uma aldeia localizada ali perto resolveu fazer disso um monumento ao filme. E urbanizaram, limparam a área, que tinha crescido mato aí, eles limparam, e se chama Sad Hill, Morro Triste, né? E fizeram shows lá em lembrança desse filme. O Lee Van Cleef, Clint Eastwood e o Eli Wallach. Felizmente, o único vivo, 90 feitos em
31 de maio é o Clint Eastwood. Agora ele vai para aqueles planos fechados. Então, parece tão simples hoje, mas na época era uma técnica cinematográfica revolucionária. Esse foi grande também como vilão. Esses ângulos também eram inovadores, sempre comparando com os faroestes tradicionais americanos. Vejam que sem música isso não tem muita graça. A música é que cria todo o suspense aí. Bom, agora eles vão partir para, finalmente. O Clint Eastwood só cuida do Lee Van Cleef, porque a arma do Eli Wallach está descarregada. Ele tinha tirado as balas antes disso aí. Então ele não se preocupava com ele. Ele só cuidou do Malcolm, the bad. Ó, esse plano que eu me referi, ó. Só os olhos. Corta, corta, até a ação. Certo, vamos adiante, Paulo. Aqui a região da Espanha que eu falava a vocês, a Almeria, no sul, Mediterrâneo embaixo, e ali na localidade chamada de Tabernas. Hoje existe um parque, tipo uma Disneylândia no local, onde tem réplicas daquela época. Seguinte, tá aí o nosso grande Sérgio Leone. Morreu com 60 anos, prematuramente. Adiante. Isso eu já falei. Adiante. Vamos ver qual é esse filmete aí. Isso aqui mostra, como eu disse, isso foi filmado na Espanha, como está hoje, ó. Era uma vez no Oeste. Ó, tudo degradado. Isso aí é na época do filme, ó, como é o filme. Pode passar, Paulo, porque esse é meio longo. Outro grande filme daquela época foi Sete Homens e um Destino, de 1960, John Sturges. Butch Cassidy passou há pouco no cinema, Bravura Indômita. Seguinte, esse temos que ouvir a música, mas não tem música, não adianta. Esses são os Sete Homens, né? Também todos não vivem mais. Esse aqui é o Steve McQueen, James Coburn, Horace Buchholz. Esse é aquele carequinha. Esse é o Richard Ward, John Moore e o Charles Bronson. Adiante, já não. Aí tinha a música, que é maravilhosa. Bom, nos anos 70, o western tem um declínio, a produção se torna mais escassa, tem alguns títulos que se sobressaíram, mas. E aqui aparece o último filme, o último faroeste do Sérgio Leone, 71. E o primeiro
ali embaixo do Clint Eastwood como diretor, não mais como só ator. Essa é a estreia dele na direção. Seguinte. Bom, nos anos 80, 90, a coisa reviveu. Esse Portal do Paraíso foi um dos maiores fracassos da história do cinema, porque esse Michael Cimino queria fazer o faroeste definitivo e, no fim, a coisa foi tão mal sucedida que quase matou o gênero. Silverado, Cavaleiro Solitário, esse Cavaleiro Solitário do Clint Eastwood também reanimou o gênero. Dança com Lobos, do Kevin Costner, um filme lindíssimo. Os Imperdoáveis, os dois levaram Oscars, Maverick, e olha, toda a década de 90 aconteceram 151 produções de western, quando nos anos 50 eram 500, 600. Adiante. O western também tem subgêneros, comédia, revisionismo, ficção científica, aquele Cowboy e Aliens, animação, colonial, contemporâneo. No contemporâneo, faroeste, acho que todos vocês viram, onde os fracos não têm vez. É um faroeste, mas só que é em tempos modernos. Espaguete, samurai, erótico, híbrido. Uma homenagem aí. Uma homenagem ao grande. Opa! Uma homenagem ao grande. Vamos adiante. Uma homenagem ao grande palestrante. Obrigado. Quem é que fala? Uma homenagem ao grande palestrante. Eu não identifiquei a voz. Uma homenagem ao grande palestrante. Tá bom. Agradeço. Tu ouviste a música do Morricone? Não, porque não está dando som aqui. Houve um Escuta de probleminha novo. até. Escuta de novo. Três Homens em Conflito. É. Essa é clássica. É clássica, né? Meus Bom, parabéns. muito obrigado. Já estou quase no fim. No século XXI, o western está morto, diziam. E viva o western! Olha aí quantos títulos foram rodados. Algumas notáveis. Onde os fracos não têm vez, acabei de falar dos irmãos Coen, que são maravilhosos. Bravura Indômita, também deles. Cowboys e Aliens. Rango. Django Livre, do Quentin Tarantino. Dívida de Honra, é o Tommy Lee Jones na direção, e 1.000.000 de maneiras de pegar na pistola, Seth MacFarlane. Seguinte, essa é uma cena do Django Livre. Ali está o Django atual, e o outro é o Franco Nero, que fez o Django italiano em 1966. É que não temos o som, mas o Franco Nero pergunta para ele como é o seu nome. Aí ele responde, Django. E aí o Franco Nero diz para ele, você pode me soletrar? Aí ele soletra. Aí ele diz assim, o D é silent, o D é mudo. Aí o Franco Nero olha para ele e diz, eu sei. Olha a grandeza dessa cena. Eu sei. Ali na Cidade Baixa tem um barzinho, quase ali na José do Patrocínio, dedicado ao Quentin Tarantino. E no cardápio, um dos coquetéis se chama O D é Mudo, em homenagem a essa cena aí. E aí vocês têm uns
westerns que ganharam Oscars, não foram muito. Cimarron, em 1931, o Dança com Lobos, do Kevin Costner, Os Imperdoáveis e Onde os Fracos Não Têm Vez. Próximo. Essa é a lista dos melhores faroestes segundo o American Film Institute. Vejam aí, não. Claro, não tem nenhum estrangeiro, nenhum italiano. Mas o primeiro da lista é do John Ford, Rastro de Ódio. Matar ou Morrer, Os Brutos Também Amam. Que time, né? Esse time aí é incrível. Adiante. Essa cena aí, alguns devem se lembrar, é a cena final dos Brutos Também Ama, Shane, com Alan Ladd e aquele o gurizinho ali, o Brandon DeWild. E nessa cena, o Alan Ladd se despede dele e vai embora. E aí, de um ano e meio para cá, gente, eu me dei conta de uma coisa nesse gênero de cinema que praticamente não existe, ou muito pouco, de uma coisa. Por que no final dos faroeste, o mocinho quase sempre vai embora? Ele não fica. Ele pode amar a mocinha, ele liquidou com os bandidos, tem amizade com o garotinho, mas no fim ele pega o cavalo e vai embora. Não são todos, evidentemente, mas eu não tenho estatística a respeito, mas eu estimo que assim, 70%, 80% dos filmes de faroeste, o mocinho ao final vai embora. É interessante isso aí. É o Herói, Solitário, Amplitude, Horizonte. Ele fica gritando, Shane, né? E lá vai ele. O próximo, Paulo. Pô, eu me atrevi a fazer uma lista minha, né? Segundo Carlos Henrique Menck. Aí está aí a minha escolha. Vê que os dois primeiros são do Sérgio Leone, hein? Só em terceira que entram Os Rastros de Ódio, Django Livre, Sete Homens e um Destino. Estes Sete Homens e um Destino é de 1960, mas ele foi refilmado agora em 2016 pelo Antoine Fuqua, com o Denzel Washington no papel principal, que antes era do carequinha, aquele que eu agora esqueci o nome. É muito bom, mas não supera o original. Yul Brynner. Yul Brynner, claro, obrigado pela ajuda. Pois o Denzel Washington assumiu o papel do Yul Brynner e comandou os Sete Homens para limpar aquele vilarejo lá dos bandidos, como sempre. E que eu queria fazer um outro comentário. É isso aí. Seguinte. Olha aí, ó. O Western não está morto. Vejam quantos. Isso aqui só. Não é total produção, são destaques. Aqui está Os Sete Homens e um Destino, do Antoine Fuqua. E eu queria chamar a atenção de vocês para essa série aqui, a penúltima, Godless. É uma série de apenas 8 episódios do Scott Frank, lançada em 2017, em que ele inovou o gênero, dando todo o protagonismo para as mulheres. E olha, é um filmaço de 7 horas de duração, elogiadíssimo ao redor do mundo. E aqui, finalmente,
os irmãos Coen voltam à cena novamente com essa balada do Buster Scruggs. É um filme de vários contos individuais, não tem relação um com o outro, um filmaço também. Então, gente, essa era a minha visão sobre essa grande saga, essa grande obra de arte que é o cinema western. Muito obrigado pela atenção de vocês, desculpem as falhas técnicas aí, a gente fez o que deu. Fico à disposição aí para algum comentário, alguma pergunta. As falhas técnicas debitem a esse que está manipulando o equipamento aqui, que encontrou algumas dificuldades. Então, não ao autor da apresentação. Hoje à tarde nós fizemos um teste e correu tudo maravilhosamente bem. Agora é que resolveu. A máquina resolveu nos passar a perna, né? Isso aconteceu nas fronteiras do pensamento há umas semanas atrás, né? Um evento daquela magnitude teve de ser suspenso por falha tecnológica, né? A palavra está à disposição. Quer falar, Luiz? Tem que ligar o microfone, Luiz Fernando. Tem que ligar o microfone, Luiz Fernando. Renato Zucchetti, está falando? Vou falar. Olha, então... esse gênero fez a nossa infância, a nossa vida. Eu fico ao longo do ano esperando o faroeste. Eu fico ao longo do ano esperando uma nova produção, como se fosse uma coisa, sei lá. Mas toda a nossa infância foi baseada no faroeste, né? Certamente. Todo domingo à tarde, matinê. Mas para quem é fã do gênero, no Telecine Cult, hoje, segunda-feira, das 8 em diante, tem a chamada Sessão Bang Bang. Eles passam 3 películas faroeste na sequência. É uma dica. Eu, às 8 horas, vou ver. Sim. E a trilha sonora, né? A trilha sonora é fantástica do Bang Bang, né? A trilha sonora do faroeste, quando eles entram para aqueles desertos, a trilha sonora é algo que vai lá na alma, né? É verdade. E o Ennio Morricone, ele foi um mestre nisso, né? O maior de a trilha todos, sonora sem do Ennio dúvida. Morricone valoriza o filme uma barbaridade. É uma pena que não se pôde escutar aqui as músicas, mas são muito representativas. Realmente, elas dão colorido à cena, né? Como de resto a todos os filmes, né? A música é indissociável do cinema e vice-versa, né? Queria fazer uma pergunta, Luiz Fernando Guaranha. Tem que abrir o microfone. Agora deu. A minha curiosidade é saber qual desses 10 que ele listou é o preferido dele. Meu? É. Era uma vez no Oeste, sem dúvida. Okay. Era uma vez no Oeste. Isso aí, o pessoal... Vejam que no início, gente, eu disse que o western é a única forma de arte genuinamente americana. E vejam o paradoxo. A maior obra do gênero foi feita por um italiano. Foi feita por um italiano.
Aham. Se eu fizesse uma escala da minha preferência, o primeiro seria Dança com Lobos, que eu acho sensacional. Ah, que música, né? Muito bom. Obrigado pela sua palestra, muito boa. Eu Espero que fico retorne. agradecido a essa confraria da cultura Micos. Mais alguém quer fazer pergunta? Ferrari? Paulo Regis, eu gostaria de apenas agradecer. Eu achei que a exposição do Dr. Menck foi excelente. Acho que até não deu para se perceber que não tinha os slides necessários para falar, porque tem uma didática tão boa que deu para ouvir perfeitamente. É uma fluência muito fácil na comunicação. Muito obrigado. E eu me lembro bem desse período, especialmente dos anos 60, em que a gente torcia para que chegasse o domingo para uma matiné, né? A gente passava a semana toda torcendo para que chegasse um domingo para pegar uma matiné e poder assistir um faroeste desses. E levava uma pilha de gibi debaixo do braço para trocar com a gurizada. Então, era aquela festa que a gente fazia e aquela ansiedade que tinha para e quando chegava e outra coisa, você ficava batendo os pés, né, para acompanhar as músicas, né? Isso. Batia os pés para acompanhar as músicas, se aplaudia, né? Se torcia. Batendo os É uma coisa impressionante. Na verdade, a plateia participava, né, atentamente. Não é que nem hoje, que hoje tudo bem educadinho, tal, a gente chora, ri, mas não, Pura emoção. não tem aquela emoção, aquela vibração que existia naquela época, exatamente em função dos fabrestões, é isso que a gente assistia. Então, foi uma belíssima lembrança, né, que se a gente se não fosse para o senhor, a gente até deixaria passar sem se lembrar com tanta clareza, né, desses momentos que foram muito importantes na infância de todos nós, com certeza. Meus cumprimentos pela sua exposição, doutor Henrique. Muito obrigado. Mais alguém? Meus amigos, são 19h04. Então, doutor Carlos Henrique Menck, em nome da Micos Encontros de Cultura, receba a nossa manifestação de gratidão pela instigante palestra proferida. Agradecemos a presença de todos os participantes, consideramos encerrados nossos trabalhos dessa noite e convidamos a todos para que na próxima segunda-feira, dia 26, acompanhe a palestra do médico José Camargo, o qual falará sobre a qualidade de vida, uma conquista pessoal. Muito obrigado, boa noite a todos, saúde. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.